Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou responsável pelo setor iconográfico do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro desde 2012. E a proposta aqui desse vídeo é mostrar um pouco do setor para vocês, falar um pouco das nossas principais coleções. O setor iconográfico ele é muito vasto, é composto por milhares e milhares de itens imagéticos, majoritariamente itens fotográficos, mas não só. Temos desenhos, cartazes. E a proposta aqui é percorrer um pouco das principais coleções que constituem o setor e que servem para pensar vários temas, como a era do rádio, os artistas, os festivais, a história da música popular brasileira, as diferentes linguagens musicais, os gêneros musicais, samba, choro, bossa nova, enfim, é uma riqueza imensa e a proposta aqui é justamente tratar um pouco disso. Para iniciar os trabalhos, a gente pode começar com a coleção Almirante. Foi uma coleção fundadora, se a gente puder chamar assim, porque junto com o museu, em 1965, que era a inauguração, né, do então Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, a coleção Almirante também chega para compor o seu setor visual. Né? A coleção é uma coleção muito rica, sobretudo quando a gente fala da era de ouro do rádio, porque o Almirante, o Henrique Forés Domingues, se tornou a maior patente do rádio. Tamanha sua atuação, né, no meio radiofônico, com programas inovadores para a época, apenas para a gente citar alguns aqui: Incrível, Fantástico, Extraordinário, Caixa de Perguntas, Curiosidades Musicais, O Pessoal da Velha Guarda. Enfim, Almirante foi realmente um grande atuante no meio do rádio do Brasil, e por causa disso ele teve contato com os principais artistas dos anos 30 e 40, sobretudo, né? Mas não só. Então a gente tem na coleção dele fotos, registros dele com Pixinguinha, com Benedito Lacerda, com Aurora e Carmen Miranda, enfim, é uma infinidade de possibilidades para pensar a era do rádio e a constituição da música popular brasileira, né? Além de importante locutor e radialista, ele também fazia parte do bando Tangarás. Então, junto com o Almirante, a gente tem aí nada menos do que Noel Rosa, Braguinha, Henrique Brito, Álvaro Miranda e clássicos assim que eles emplacaram, que estão, por serem clássicos, estão aí até hoje. E por falar no Braguinha, a gente também tem a coleção do Braguinha no setor iconográfico, é uma coleção também muito importante, mas vale ressaltar aqui que na coleção do Braguinha fica muito registrado a atuação dele como compositor de marchinhas, mas não só. Né? A riqueza da coleção também mostra que ele vai muito além do grande compositor de marchinhas. Né? Mostra a atuação dele junto à sétima arte, né? A atuação dele junto ao cinema, as trilhas sonoras que ele produziu, a atuação dele no mercado de discos. Então é uma coleção também muito importante, a gente falando desse meio musical. Né? E além disso, por falar em discos, nós temos a coleção também Elisete Cardoso, né, no setor. Elisete, que esse ano é o centenário da Elisete. Elisete nasceu em 1920 e a gente tem registrado praticamente os 50 anos de carreira da Elisete. Né? E uma das fotos mais emblemáticas assim, da coleção é a de 1958, com o lançamento do LP Canção do Amor Demais. Né? Um LP que é um marco na história da música, porque ele dá início ao que ficou conhecido depois, né, como a Bossa Nova, e Elisete cantando canções belíssimas do Tom e Vinícius, né, acompanhado do impecável violão do João Gilberto. E por falar em Bossa Nova, nós temos também a coleção da Nara Leão, outra coleção muito importante. Toda a atuação da Nara enquanto artista, engajada em movimentos importantes. Né? A gente tem foto da Nara no Teatro Opinião, a gente tem foto da Nara, né, com os principais parceiros, e enfim, um importante legado aí deixado também. Além dessas outras coleções que eu já citei, a gente tem, por exemplo, Jacó do Bandolim. Né? O que falar de Jacó do Bandolim? Né? O grande, impecável Jacó. A gente tem fotos sensacionais dele atuando, se apresentando em shows, em turnês. Né? A gente tem, por exemplo, o show que ele fez junto com a Elisete Cardoso e Zimbo Trio, em 1968,
no Teatro João Caetano. A gente tem esse registro, são várias fotos, são belíssimas, né? A gente tem vários momentos da vida do Jacó, ele com a família, ele ao lado do seu inseparável bandolim. Nós temos os saraus da casa do Jacó em Jacarepaguá, com figuras ilustres que o acompanhavam nesse momento de apreciação da música, né? A gente tem nas fotos Clementina de Jesus, a gente tem na foto Elton Medeiros, né? Então, Paulinho da Viola. Então, são momentos e desses encontros musicais muito importantes que a gente guarda no setor iconográfico. E não para por aí, né? O tema da música, da história da música, dos gêneros musicais e das linguagens, ele é majoritário. Então, a gente tem coleções, para além dessas, Dorival Caymmi, né? Entre Rio e Bahia, temos Dorival, temos Valdir Azevedo, temos coleção MIS, que é uma coleção muito importante, porque é formada por doações avulsas, mas é muito majoritariamente musical, então também é muito importante. Temos as coleções dos produtores e compositores musicais, que são registros espetaculares, como a coleção Hermínio Belo de Carvalho, a coleção do Nelson Motta. Enfim, é um acervo sensacional e muito vasto, com possibilidades imensas para vários eixos temáticos, que merece ser sempre divulgado, sempre acessado. E por isso a proposta aqui de conversar um pouquinho com vocês e mostrar essas possibilidades. Agora a gente vai conferir um pouquinho mais disso que eu falei através das fotografias. Uma pequena amostra, a partir dessas coleções, do que a gente tem no acervo. Obrigada. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto, com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais vaqueiro. Então, pessoal, depois de a gente conferir um pouco dessas fotos que eu separei para vocês sobre a história do rádio e a história da música popular brasileira, eu queria aproveitar e falar que no setor iconográfico também temos duas importantes coleções sobre a história do cinema, tanto do cinema internacional quanto do cinema nacional. As coleções Jurandir Noronha e Saviano Cavalcante de Paiva têm um número significativo de registros fotográficos sobre o cinema e de produções importantes que mudaram, inclusive, a história do cinema nacional, por exemplo. A gente tem Cacá Diegues, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos. Então, para quem se interessa, vale a pena conferir essas duas coleções também. Para além disso, o setor iconográfico ainda abriga duas outras coleções fotográficas voltadas para a história do Rio de Janeiro da primeira metade do século XX. São as coleções que também chegaram ao museu em 1965, juntamente com a coleção Almirante, e que por isso constituem as coleções fundadoras, vamos dizer assim. São as coleções dos fotógrafos Augusto Malta e Guilherme Santos. Augusto Malta, ele era um alagoano que veio para o Rio de Janeiro e que, antes de se dedicar ao ofício da fotografia, ocupou diversos cargos e diversas funções, como guarda-livros, entregador de tecidos, até se dedicar oficialmente à fotografia. E reza a lenda que, quando ele estava com a bicicleta dele entregando tecidos nobres pelas ruas do Rio de Janeiro, que muito o ajudaram, inclusive, a conhecer o Rio de Janeiro, porque ele era alagoano, então a entrega de tecidos favorecia a geografia, né? Ele percorria as ruas da cidade. Reza a lenda que ele trocou essa bicicleta por uma câmera fotográfica e, a partir daí, nunca mais largou o ofício de fotógrafo. E acabou se tornando fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio, na gestão do prefeito Pereira Passos, que criou essa vaga para o Malta poder registrar
tudo que a prefeitura faria na cidade do Rio de Janeiro visando o ideário moderno, entendendo como moderno toda a civilização europeia, que tinha a França como principal exemplo do que era entendido como modernidade e civilização, né, na época, deixando aí a brasilidade de lado, né. Augusto Malta, então, aceita o cargo e, a partir da gestão do Pereira Passos, começa a registrar tudo que a prefeitura fazia na cidade de modificação, de transformação urbanística e arquitetônica. Então, por exemplo, a obra monumental do desmonte do Morro do Castelo, que levou anos e anos, Malta registrou inclusive a mudança da obra, né, com o desmonte depois com a técnica mais avançada de jatos d'água, né, Malta tem todo esse registro. Além disso, ele registra também a abertura de grandes avenidas, o calçamento, né, os jardins, né, e toda a arquitetura voltada para o período da Belle Époque, né, o que ficou conhecido como a Belle Époque carioca. Malta registrou também, além disso, o início da favelização, né, do processo de favelização carioca, porque os casebres e cortiços eles eram demolidos e as pessoas eram retiradas, assim como do Morro do Castelo, sem nenhum planejamento, né, e essa população mais carente acabou sofrendo as consequências de não ter um planejamento para abarcá-las, né, uma vez demolidas suas moradias populares, né. Além disso, Malta também registrou importantes cenas do cotidiano da cidade, dando a ideia do que a gente pode perceber como eram os costumes e as práticas do período, o início e o adensamento das ruas com os automóveis, o bonde elétrico, a iluminação de rua, os teatros, o cinematógrafo, enfim, uma nova cidade que surgia no despontar do século XX e que Malta registrou por mais de 40 anos à frente das suas lentes aí, para deixar como herança imagética. E não foi à toa que, por isso, ele é considerado um cronista visual do Rio de Janeiro, porque não só pela qualidade e pela linguagem fotográfica que ele coloca nos seus registros, mas pelo período extenso que ele ficou como fotógrafo oficial e depois mesmo, né, disso. Além do Malta, nós temos um outro importante fotógrafo que ajuda a entender esse Rio de Janeiro da primeira metade do século XX, principalmente, é o Guilherme Santos. Guilherme Santos, diferente do Malta, era um fotógrafo amador, proveniente de família abastada, comerciante, e que se dedicou à fotografia também durante décadas, mas utilizando, diferente do Malta, uma técnica fotográfica chamada técnica estereoscópica. O que é isso? É uma captura de duas imagens semelhantes, que dispostas no mesmo suporte, que no caso do Guilherme Santos era o suporte de vidro, e colocados num visor binocular, davam a ideia de que a gente entende hoje sobre o 3D. Era o mundo da tridimensionalidade, né? Porque ao colocar no aparelho estereoscópico essa lâmina de vidro com duas imagens semelhantes, o observador tinha a ideia de relevo, de profundidade. E esse material riquíssimo, deixado como legado por Guilherme Santos, conta só no acervo do MIS com mais de 25 mil itens, todos eles catalogados, digitalizados e dispostos nos nossos terminais de consulta para quem quiser e puder conhecer um pouco mais da história da cidade. Guilherme Santos também se dedicou a buscar um olhar moderno, né, a transformar o Rio de Janeiro numa vitrine moderna do mundo, e para isso ele registrou, assim como Malta, o desmonte do Morro do Castelo, a abertura de grandes avenidas, as transformações urbanas e arquitetônicas que davam essa ideia de Belle Époque carioca, né, os costumes, as práticas, a sociabilidade das ruas, o lazer na praia, né, a mudança do vestuário, dos trajes de banho, para quem gosta de história e se interessa, né, por história da moda, as importantes exposições, né, a Exposição Internacional de 1922, né, de mostrar esse país moderno para o mundo, a visita de personalidades e de homens ilustres, a construção do Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar, o voo do Zeppelin, né, tudo isso com esse caráter moderno, né. Guilherme Santos ele eternizou
através das suas fotografias. E é esse legado, e é essa herança imagética que o MIS guarda, preserva e dispõe e divulga para quem quiser e puder conhecer um pouco mais da história da cidade e da própria história da fotografia. Então, pessoal, quando a gente fala de história da fotografia, a gente fala de história, fotografia e história da fotografia. É importante pontuar algumas questões, como, por exemplo, toda fotografia é uma escrita da imagem em determinado suporte, que carrega em si uma narrativa visual, que por sua vez passa uma mensagem. Pode ser ela histórica, política, estética, afetiva. No caso específico das coleções de Guilherme Santos e Augusto Malta, essa produção foi feita na primeira metade do século XX no Rio de Janeiro. Esse tempo e espaço em que essas fotografias emergem passam também uma história, contam para a gente uma história e permitem que a gente acesse essa história. Por isso, a partir desse momento, umas poucas palavras a respeito desse contexto histórico de produção dos dois fotógrafos e, em seguida, algumas de suas fotos mais emblemáticas. Confere com a gente. Então, pessoal, depois de a gente conferir um pouco das coleções Augusto Malta e Guilherme Santos, a gente continua esse papo sobre história da fotografia do Brasil com um grande conhecedor e divulgador da história da fotografia, o Pedro Vasques, que generosamente aceitou o convite de participar desse vídeo e que vai falar um pouco com a gente sobre a importância do Museu da Imagem e do Som quando da sua inauguração em 1965 para a área da história da fotografia, bem como as coleções de Guilherme Santos e Augusto Malta, comparando as duas e mostrando como elas são complementares e importantes nesse cenário todo da fotografia. Vai retratar também como Augusto Malta, ao longo de seus 40 anos, pôde e fez uma grande crônica visual da cidade, começando com a gestão de Pereira Passos, mas indo muito mais além, não é? Tendo como exemplo aí a obra monumental do desmonte do Morro do Castelo, já na gestão Carlos Sampaio. Também fala com a gente dos equipamentos utilizados entre esses dois fotógrafos e, por fim, aborda a coleção Guilherme Santos e a qualidade da coleção Guilherme Santos para esse legado da história da fotografia, né? Guilherme Santos era conhecido como amador, mas que, segundo Pedro, de amador não tinha nada. Tamanha a qualidade dos registros fotográficos que ele deixa para a posteridade. Confere com a gente. Quando o MIS surge, na época do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro,
ele surge com uma proposta totalmente diferente, idealizada pelo Ricardo Cravo Albim, não é? Que é a de ser um museu relativo a uma cidade, que no caso tinha deixado há pouco tempo de ser a capital federal, né? Cidade do Rio de Janeiro. Esse modelo era muito diferente do que existia até então, que eram os arquivos municipais. Você também tinha os arquivos estaduais e você tem o Arquivo Nacional. Mas o arquivo coleta de forma assim bastante ampla e sem uma curadoria específica documentos acerca da cidade. Um museu como o MIS, ele tem um olhar curatorial e ele privilegia a criação cultural a respeito daquela cidade. Então, você tem, por exemplo, arquivos como do Almirante, do Braguinha, né, que são testemunhos de uma visão criativa a respeito da música, né? Da mesma forma que você tem os arquivos do Malta e do Guilherme Santos, que são visões autorais, embora na faixa assim, do documento fotográfico, né? Mas são visões autorais sobre a cidade. Não é uma coletânea de fotografias referentes aos logradouros da cidade, e sim uma visão específica de um indivíduo altamente qualificado sobre aquela cidade. Não é? É um cronista visual, da mesma forma que outros foram cronistas de texto e cronistas musicais mesmo, né? Então essa proposta é tão diferente, tão inovadora, que ela acaba gerando, desde a época da criação do MIS, em 1965, até hoje, já no novo milênio, a criação de muitos outros museus da imagem e do som em diversas outras cidades brasileiras, não só as capitais, como outras cidades que também resolveram adotar esse modelo. Então, isso eu acho muito importante, porque o MIS se distingue de tudo que existia até aquele momento. Por outro lado, assim, mais especificamente na área fotográfica, é interessante a gente lembrar que naquele momento, meados da década de 1960, só existia uma grande coleção de fotografia em uma instituição pública brasileira, que era a Biblioteca Nacional e a coleção Tereza Cristina Maria, doada por Dom Pedro II. Ou seja, o Dom Pedro II atuou como um curador, porque o colecionador é sempre um curador, né? E legou essa coleção ao povo brasileiro quando ele foi banido. Mas, até esse momento, essa coleção era pouquíssimo conhecida e trabalhada. Apenas o Gilberto Ferrez havia feito uma coisa mais profunda com o material da Biblioteca Nacional, que só vai ser conhecido assim do grande público a partir de meados da década de 1980, com o projeto Profoto, implementado pelo Joaquim Marçal. Ou seja, quando o MIS surge, ele já surge com uma importância grande na área da fotografia, pelo fato de concentrar essas duas grandes coleções, do Malta e do Guilherme Santos, que oferecem assim uma visão ampla sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a única outra instituição que até essa época tinha também concedido importância à fotografia, aí no âmbito mais específico da criação artística, havia sido o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que, graças ao seu diretor, Pietro Maria Bardi, havia aberto espaço para os egressos do movimento fotoclubista, como Thomas Farkas, não é? Nas suas galerias.
Então, o Mies ele surge já no campo da fotografia com uma importância fundamental, né? É um marco, realmente, a criação do Mies para a história da fotografia no Brasil. O Malta tem uma história muito particular dentro da história da fotografia do Brasil. Isso porque ele foi certamente o primeiro fotógrafo a ter o título de fotógrafo oficial, né, de um governo, no caso, o governo do Distrito Federal, a prefeitura do Distrito Federal, né, na administração Pereira Passos, para a qual ele trabalha, mas ele continua na prefeitura durante os 40 anos seguintes. Ele entra em 1903 e só vai se aposentar em 1943. Então, ele atravessa diversas administrações sucessivas e tem uma coisa muito interessante, porque, apesar dele ser uma pessoa do século XIX, naturalmente, né, ele era um republicano entusiasta. Então, ele de fato acredita naquela modificação que o Pereira Passos está fazendo e que hoje em dia choca muitas pessoas, muitos pesquisadores, historiadores, porque foi um corte radical, né? É considerada assim a transição traumática, né, entre a cidade colonial portuguesa original, aquela que nasceu assim de motu próprio, e a imposição de um modelo moderno, né, na ocasião, francês, né, e inspirado pelo Barão Haussmann, né, que o Pereira Passos copia, destruindo muito daquele casario original para abrir as grandes avenidas. E esse sistema de modernização vai prosseguir na administração seguinte, nas sucessivas. Inclusive, às vezes, muita gente confunde. O Pereira Passos não teve nada a ver com a destruição do Morro do Castelo. Ele só cortou um pedacinho do morro para abrir a Rua México, não é? Ali por causa da Biblioteca Nacional, construção da Biblioteca Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes. O desmonte do Morro do Castelo é da administração Carlos Sampaio, né, que já é na década de 20. Mas era um projeto modernizador, né, e que é acompanhado pelo Malta e que vai até adiante. Vamos dizer que a continuidade desse projeto iniciado pelo Pereira Passos só vai terminar assim na abertura da Avenida Presidente Vargas, na década de 1940. E o Malta acompanha tudo isso, entusiasmado com esse ideal de progresso, que ele testemunha também atuando como fotógrafo freelancer, como autônomo, né, para a Light. A gente deve lembrar que a Light, que hoje nós conhecemos apenas como uma companhia de eletricidade, era também responsável pela implantação dos bondes elétricos, inclusive a substituição do bonde de tração animal, puxado por burros, né, pelo bonde elétrico. Então, o Malta realmente ele era um entusiasmado com essa ideia do progresso, que nós estamos ingressando numa nova era. Então, imbuído desse ideal, né, de documentação do progresso, né, da capital federal, o Malta vai se consultar com aquele que é considerado, já no seu tempo, né, como o melhor fotógrafo do século XIX e início do século XX, dessa passagem, né? Porque ele também faz a documentação da criação da Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, que era o Marc Ferrez. Só que, apesar de ter feito essa documentação, que deu origem ao célebre álbum da Avenida Central, o Ferrez já estava afastado da
prática profissional da fotografia, porque ele havia se tornado exibidor cinematográfico, inclusive tendo o importante cinema Pathé, não é? Aqui na Cinelândia, e no Meyer o Para Todos, que foi o primeiro cinema de subúrbio do Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro era a capital federal, então naquela época realmente antecipava tudo que ocorria depois nas diferentes cidades, né? E o Ferrez estava lá dedicado então a essa parte de exibição cinematográfica e representantes também da companhia Pathé, que produzia filmes, projetores e tudo isso, e era procurado sistematicamente pelo Malta. Quem dá esse testemunho é o Gilberto Ferrez, que vem a ser neto do Marc Ferrez e foi também, como todos sabem, né, o primeiro historiador da fotografia no Brasil. Então ele diz que o Malta ia com frequência consultar o seu avô, o grande Marc Ferrez, para pedir conselhos, dicas e tudo, porque ele queria ser conscientemente o sucessor do Marc Ferrez, né? Ele queria ser o Marc Ferrez do século XX, né? O Marc Ferrez do progresso, o Marc Ferrez da República, né? E então isso é interessante no sentido de que cria uma continuidade, não é, dentro da prática fotográfica, da documentação urbana aqui no Brasil, entre os grandes mestres do século XIX, dos quais o Marc Ferrez era o representante maior aqui no Rio, e o próprio Malta, porque ele opera de início com equipamento similar, câmeras de grande formato, com negativo de vidro, né? Um equipamento similar ao que o próprio Marc Ferrez utilizava. E, inclusive, ele vai persistir muito tempo com esse mesmo tipo de equipamento de grande formato, até fazendo a passagem do filme rígido de placa de vidro para o suporte de gelatina, né, o suporte flexível, mas ainda nas câmeras de grande formato, porque ele é um entusiasta dessa qualidade das câmeras de grande formato. Por isso, inclusive, é que a qualidade do material dele fotográfico, né, é também muito superior ao de outras pessoas que estavam já operando naquele momento, mas com câmeras com formato menor, né? E tem uma última coisa que eu acho importante falar a respeito do Malta, é uma assim, comprovação de que ele não era um inocente, e sim uma pessoa muito consciente. Não só ele vai buscar essa, assim, vamos dizer, o aval do mestre, não é? Como também ele tem a perfeita consciência da importância histórica do material que ele está produzindo. A coleção Guilherme Santos, no MIS, complementa perfeitamente a coleção do Malta, porque eles foram contemporâneos, né? Mas, enquanto o Malta operava com máquinas de grande formato, no primeiro tempo com negativo de vidro e depois com negativo flexível, mas também era muito difícil de operar porque você fazia um clique de cada vez, com a câmera fixa sobre o tripé, uma câmera muito pesada, não é? O Guilherme Santos atuava operava de forma oposta e complementar, porque ele atuava com uma máquina estereoscópica, que é uma máquina portátil, leve, semelhante assim no tamanho, no peso, a uma câmera profissional hoje em dia digital, que é mais ou menos também semelhante às antigas máquinas de 35mm da imprensa, né, do fotógrafo de imprensa do século XX. Então é um equipamento portátil
e que você pode levar para qualquer lugar e fazer um tipo de fotografia que às vezes era muito difícil ou totalmente impossível para o fotógrafo que atuava com negativo de vidro de grande formato. Então, eles têm um trabalho complementar, o que torna, eu acho, a coleção do MIS perfeita para você entender a fotografia da primeira metade do século XX, né? Tanto do ponto de vista assim sociológico, da desenvolvimento da arquitetura também, do urbanismo, vários recortes que você pode fazer, mas do ponto de vista estritamente fotográfico, você tem duas grandes linhas de trabalho da história da fotografia ali representadas. Eu acho que o Guilherme Santos, que muitas vezes é qualificado de amador, eu não gosto de chamá-lo de amador porque ele era amador simplesmente pelo fato de não ter a necessidade de sobreviver pela prática fotográfica, já que ele era um abastado representante comercial. Mas ele tem um projeto que é um projeto de ser o cronista visual da vida carioca e que antecipa a prática do fotojornalismo. Inclusive, muitas das fotografias dele, assim como as do Malta, foram usadas na imprensa da época, né? Ele fotografou, por exemplo, a visita do rei da Bélgica, aqui ao Rio de Janeiro, o enterro de Rui Barbosa, muitos eventos, né? Com o Carnaval também, com o Corso, né? Na Avenida Central, a primeira forma de Carnaval que teve assim moderna, né? Com o desfile dos carros, que eram carros comuns, não eram carros alegóricos, como a gente conhece atualmente. Mas ele fotografou também os primeiros carros alegóricos, né? O Carnaval do Folião de Rua mesmo, com o pé no chão. Fez uma documentação muito ampla. E foi, de fato, esse cronista visual que o Rio de Janeiro precisava, não é? Para complementar essa atividade do Malta, não é? Como o primeiro fotógrafo oficial do Brasil, né? de um município. Né? Então, eu acho que esse acervo do MIS, só para citar esses dois, porque não é a única coisa que existe lá do ponto de vista fotográfico, e eu nem falei na parte de música, de todas as outras coleções importantíssimas que o MIS tem, né? Mas, do ponto de vista fotográfico, só essas duas coleções, do Malta e do Guilherme Santos, já são verdadeiras preciosidades, né? É um acervo assim de valor histórico incalculável e insubstituível. Então, pessoal, por fim eu queria agradecer imensamente a contribuição do Pedro Vasques. Queria aproveitar e agradecer também à presidente do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, Clara Paulino, pela oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o setor iconográfico, os seus principais itens e eixos temáticos possíveis de pesquisa. Agradecer a você que ficou até o final do vídeo assistindo aqui com a gente. Espero que a gente se encontre em breve. Se cuidem, um beijo, obrigada, tchau.